Do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, o tema de amanhã são dois trechos. O primeiro é 111. 13 de novembro de 1915. Necessidade de Jesus de comungar a si mesmo antes de dar-se aos outros. Como deve a alma oferecer a comunhão? Então, depois de ter recebido a Santa Comunhão, pensava para mim como eu deveria oferecê-la para agradar a Jesus. E ele sempre benigno me disse: Minha filha, se queres agradar-me, oferece-a como a minha própria humanidade a ofereceu. Eu, antes de dar em comunhão aos outros, comunguei a mim mesmo. E quis fazer isto para dar ao Pai a glória completa de todas as comunhões das criaturas, para encerrar em mim todas as reparações de todos os sacrilégios, de todas as ofensas que haveria de receber no sacramento. Uau! A minha humanidade, encerrando a vontade divina, encerrava todas as reparações de todos os tempos. Uau, gente, que grande isso, hein? Nossa, ele abriu minha mente para entender esse trecho hoje. Eu não tinha entendido assim como ele me abriu a mente. Obrigado, Jesus, obrigado. Eu amo tanto você, meu Deus. A minha humanidade, encerrando a vontade divina, encerrava todas as reparações de todos os tempos. E recebendo-me a mim mesmo, recebia-me dignamente. Uau! Nossa! Nossa, abriu o véu assim, gente. Tô aqui, uau, sabe? Meu Deus, ele abriu para mim o véu de uma forma que eu nunca imaginei possível. Meu Deus. Obrigado, Jesus, eu tô chocada. Meu Deus, me ajuda agora a explicar o que eu entendi. Ai, Pai. E como todas as obras das criaturas ficam divinizadas pela minha humanidade, assim também quis selar com a minha comunhão. Uau, gente. As comunhões das criaturas. Meu Deus do céu, eu nunca entendi isso. Eu nunca entendi isso. Eu nunca entendi isso. Tô entendendo agora. Como que pode isso? Como que a mente da gente fica fechada e depois, de repente, ele abre? É muito incrível, meu Deus do céu. Uau, uau, uau. De outra maneira, como podia a criatura receber um Deus? Nossa, meu Deus. Oh, meu Pai do céu. Foi a minha humanidade que abriu esta porta às criaturas. Meu Deus do céu. Senhor, eu não vou saber explicar isso para ninguém. É muito grande que eu entendi. Meu Deus. Foi a minha humanidade que abriu esta porta às criaturas e mereceu receber-me a mim mesmo. Nossa Senhora. Agora tu, filha minha, recebe-a em minha vontade. Une-te à minha humanidade. Uau! E assim encerrarás tudo, e eu encontrarei em ti as reparações de todos. Uau! A retribuição de tudo e minha complacência. Mas bem, encontrarei outra vez a mim mesmo em ti. Nossa! Olha, gente, eu já devo ter lido esse trecho, tenho certeza que eu já li. Não tenho dúvida que eu já li, mas eu nunca entendi. Nunca. Ficava totalmente assim, travada a minha cabeça. Eu não sei porquê. Agora ele abriu, não sei. Uau, mas eu nunca tinha entendido isso
dele receber a si mesmo. Eu nunca tinha entendido. Eu li, mas não entendi nada. Nada. Agora que eu entendi. Agora eu entendi. Gente, como que pode? Tá claro no trecho. O trecho é claro, é claríssimo. Ele fala, tá explicando tudo. Mas eu não entendia. As palavras estavam totalmente cruzadas na minha mente, estavam totalmente atrapalhadas e travadas o entendimento. Eu não entendia nada. Tá vendo como a cabeça da gente antes, não sei o que acontece. A gente é travado. A nossa mente é travada. Tem que acontecer. Não sei, tem que acontecer muita coisa para Deus liberar conhecimento na nossa cabeça. Não sei o que acontece. A justiça deve, nossa, esperar muitas respostas, muitas correspondências, muitas caminhadas, né, com Deus. Não sei. A gente tem que passar por muita coisa unida a Deus para poder, acho que ele abrir a cabeça da gente. Mas tudo bem. Olha só o que ele está falando. Ele, gente, eu nem sei o que eu entendia nas outras vezes que eu li esse trecho, porque eu já li esse trecho. Eu lembro que eu já li esse trecho e eu, tipo assim, é como se eu não tivesse, não sei explicar, como se eu não tivesse o interesse de entender ou era isso que faltava, não sei. Ou era tão estranho para mim Jesus se comungar a si mesmo e eu ficava tentando imaginar a Eucaristia dentro de Jesus. Eu não sei o que eu fiz quando eu li esse trecho que eu não conseguia entender. Mas agora eu estou entendendo. Olha lá, se queres agradar-me, oferece-a como a minha própria humanidade a ofereceu. Então, Jesus, ele era um filho da divina vontade como nós. Totalmente um filho da divina vontade. Mesmo sendo Deus, mas ele era filho da divina vontade. Então, ele, na sua humanidade, né, tendo posse da divina vontade, sendo um novo Adão, um novo homem, né, um novo Adão, um homem criado, né, por Deus, especialmente uma alma, uma humanidade colocada na terra para viver na divina vontade. Então ele estava se oferecendo, né, o verbo estava se oferecendo ali, a divindade estava se oferecendo ali para ser presença real eucarística. Ele estava se oferecendo para ser essa presença real, corpo, sangue, alma e divindade. Então eu ficava muito ali travada, talvez nesse mistério da divindade, do mistério da comunhão, da Eucaristia, não sei. Acho que eu ficava muito engasgada nisso e não conseguia abrir. Agora eu simplesmente eu li de um jeito simples, como se eu fosse ele e ele fosse eu. Ele fez eu entender que eu sou ele na humanidade, que a humanidade é eu. Então assim, eu consegui ver mais simples, não sei. Então, se queres agradar-me, oferece a comunhão como minha própria humanidade a ofereceu. Eu consegui tirar todo aquele pensamento glamuroso de Deus divino, Jesus divino, comungando o corpo, sangue, alma, divindade e tal. E agora tirei esse olhar, ele fez eu tirar esse olhar e ver um humano, somente uma pessoa humana na divina vontade, pegando a Eucaristia nua como ela é e oferecendo a Deus, né? E ver uma pessoa comum recebendo a Eucaristia, mas na divina vontade, né? Ele tirou aquele glamour e fez eu ver a simplicidade do ato. Então ele está pedindo para ela, oferece como eu ofereci. Eu, antes de dar em comunhão aos outros, comunguei a mim mesmo. Então ele comungou a Eucaristia. O corpo, sangue, alma e divindade. Ponto. Esquece que ele é Deus, esquece que ele é Jesus comendo a própria carne, comendo o próprio sangue. Esquece esse glamour todo, porque foi isso que me atrapalhou. Foi isso que me atrapalhou entender. Então agora eu entendi tudo. Comunguei a mim mesmo. E quis fazer isto para dar ao Pai a glória completa de todas as comunhões que iriam ser recebidas pelas almas depois de mim, das criaturas. Então, hoje na missa tem pessoas comungando. Jesus, ele fez esse ato para dar a glória a Deus por essas comunhões que todos nós comungamos em todo esse tempo. Simples assim. Ele quis dar a glória ao Pai por essa graça imensa de dar as comunhões para todas as pessoas, tá? Então, eu quis dar ao Pai
a glória completa de todas as comunhões recebidas pelas demais criaturas, passado, presente e futuro, para encerrar em mim todas as reparações de todos os sacrilégios das pessoas que iriam comungar sem boa vontade, sem, né, serem dignas de receber. Então, para ele poder concentrar nele, encerrar nele todas as reparações. Então, para nós termos a possibilidade de comungar, né, apesar de todo o sacrilégio, apesar de toda a nossa falha, apesar de toda a nossa indignidade, para a gente poder comungar a Eucaristia, para a Eucaristia poder ser dada à humanidade, Jesus, então, ele mesmo comungou com a dignidade na divina vontade, né, de uma humanidade pura, que viveu plenamente na divina vontade, que daí consegue dar a reparação completa, a glória completa em nome de todos, né? Todas para poder encerrar em mim todas as reparações de todos os sacrilégios, de todas as ofensas que haveria de receber no sacramento. Olha só. A minha humanidade, encerrando a vontade divina, né, que ele é cheio da vontade divina, filho da vontade divina, encerrava todas as reparações de todos os tempos, passado, presente e futuro. E recebendo a mim mesmo, recebia-me dignamente. Então, ele mesmo recebia-se dignamente da forma mais perfeita que alguém, ser humano, poderia receber, Jesus. Então, ele mesmo se comungou da forma, olha só. Aí você fala assim, ele não precisava ter se comungado, era só Nossa Senhora comungar que ela já faria esse ato. Mas ele quis também fazer. Então, isso é uma graça, uau, é uma coisa chocante, né? Receber a si mesmo. Uau, é muito grande isso aí. Meu Deus, né? Então, a minha humanidade, encerrando a vontade divina, encerrava todas as reparações de todos os tempos. E recebendo-me a mim mesmo, recebia-me dignamente. E como todas as obras das criaturas foram divinizadas lá, tudo que nós fazemos, comer, beber, né, lavar roupa, né, cuidar da criança, né, qualquer coisa que a gente faz, beber a água, lavar, varrer, qualquer coisa que a gente faça foi divinizado pela humanidade de Jesus. Olha só, gente, a gente pode viver na terra, a gente pode comer, a gente pode beber, com a segurança de que Jesus já reparou tudo, Jesus já curou tudo, que Jesus fez nele, encerrou nele tudo, né? Meu Deus, é muito grande, pela minha humanidade. Então, todas as obras das criaturas que fazemos foram divinizadas pela minha humanidade. Isso é um mistério tão grande que a gente ainda não consegue entender. Tão grande que é isso. Assim também quis selar com a minha comunhão as comunhões das criaturas. De outra maneira, como poderia, né? Como podia a criatura receber um Deus? Então, é Deus que está ali na Eucaristia. E para a gente poder receber esse Deus na Eucaristia, o próprio Deus se autocomungou para poder reparar com a perfeição dele, na divina vontade da sua humanidade, né? Reparar tudo o que nós iríamos fazer na nossa debilidade, na nossa imperfeição. Para ele suprir aquilo que nós não podemos fazer para dar a glória que o Pai merece, né? Quantas comunhões sacrílegas, quantas comunhões indignas, quantas vezes, né? Foi a minha humanidade, né? Ou até comungar em estado de graça, mas não saber agradecer, né? Não saber reconhecer, não fazer companhia a Jesus, né? Pedindo coisas, comunga e pede, me dá isso, me dá aquilo, mesmo estando no estado de graça, mas me dá isso, Senhor Jesus, eu preciso dar meu emprego, por favor, eu preciso daquilo, né? Tudo isso também é uma forma de, né, de ofender a Deus, de estar com Ele no seu coração e você só ficar pedindo, pedindo, pedindo e não agradecer, não adorar, não louvar, né? Muitas outras coisas que a gente faz na presença de Jesus. Foi a minha humanidade que abriu essa porta às criaturas e mereceu receber-me a mim mesmo. Agora, tu, filha minha, recebe em minha vontade. Então, ela tem que fazer a mesma coisa e ele vai ver nela, né, a mesma atitude dele, porque ela vive na vontade divina. Ela recebe-a em minha vontade, une-te à minha humanidade e assim encerrarás tudo, e eu encontrarei em ti as reparações de todos. E toda vez que eu estou diante da Eucaristia, gente, toda vez eu comungo perfeitamente, graças a Deus. Eu estou comungando direitinho, do jeito como a Luísa está sendo instruída aqui. Toda vez que eu estou diante da transubstanciação, eu rezo, né,
a oração de reparação, né, Suprema Majestade, enquanto o padre está lá, né, fazendo a transubstanciação, eu rezo, mas Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem, fazendo essa oração. Toda vez eu faço essa oração, né, pegando a Eucaristia e reparando em nome de todos, na divina vontade, a comunhão de todas as pessoas, toda vez. E depois que eu recebo mesmo, substancialmente, eu rezo o Pai Nosso, que é a oração que é do Filho para o Pai. Eu rezo o Pai Nosso, toda vez. Então, eu estou fazendo perfeito. Graças a Deus, estou muito consolada por isso. Glória a Deus nas alturas. Meu Deus, obrigado, Senhor. Oh, meu Pai, te louvo, te agradeço, meu Deus. O próximo trecho é 11.112. O homem obriga a Deus aos castigos. Encontrando-me em meu habitual estado, assim que vi o meu sempre amado Jesus, lhe pedi que, por piedade, mudasse os decretos da divina justiça. E lhe disse: Meu Jesus, não mais, meu pobre coração desfaz-se ao ouvir tantas tragédias de castigos, né? Jesus, basta, são tuas queridas imagens, teus amados filhos que gemem, choram, se doam sob o peso de meios quase infernais. Nossa, criticando a justiça divina. Para mim é isso que ela está fazendo. E ele, a minha filha, porém, tudo o que de terrível acontece agora não é mais do que o esboço de um projeto. Então é um esboço, é nada ainda. Não vê que amplo giro estou traçando? O que será quando eu executar o projeto todo? Em muitos lugares se dirá: aqui estava tal cidade, tais edifícios. Vai sumir tudo. Haverá lugares totalmente destruídos. O tempo urge. O homem chegou a obrigar-me a castigá-lo. Quis quase desafiar-me, irritar, incitar-me. Né? O homem provoca tudo isso. E eu tive paciência, mas todos os tempos chegam. Né? Acaba a paciência. Não me quiseram conhecer por amor e misericórdia. Verdade. Me conhecerão então por via de justiça. Amém. Glória a Deus. Seja feita a tua vontade. Eu não tenho problema com a justiça. Ah, Aline, mas se cair na sua cabeça, caiu, caiu. Eu peço para todo dia para Jesus me levar embora. Quase todo dia eu peço para Jesus decretar o meu fim. Nossa, Aline, por quê? Ah, gente, desculpa, filho. Eu não vejo a hora de estar no céu. Se você não está com vontade de estar no céu com Deus, então você não entendeu nada que é a divina vontade. Porque quem vive na vontade divina não está na terra, só está no céu. E já vive na terra querendo o céu. E enquanto não chega o céu, ela não respira. É uma vida sem respirar. Né? Nossa, mas você está dando graças a Deus, você está dando atos para a divina vontade, você está dando reparações em nome de todos. Lá, eu sei, estou fazendo tudo que Deus quiser e mais um pouco. Estou aqui para Ele, só por Ele. E é isso que é a minha vida, por Ele, por Ele. Mas um dia que Ele me chamar, eu vou correndo sem pensar duas vezes. E eu não vejo a hora. E eu peço sem dó nem piedade. E não tenho vergonha de dizer isso. Ai, que horror. Nossa senhora, você tem coragem de falar isso na frente do seu marido? Tenho coragem de falar. Já falei várias vezes. Já falei. E ele entende. E ele entende muito bem. Cada dia a gente vê coisas mais tristes na Terra. Não é um lugar que a gente tá vendo Deus sendo glorificado. Entendeu? Eu não vejo a divina vontade reinando ainda. Isso dói muito. Dói demais. Você não tem ideia. Eu ainda não vejo. Eu vejo o livro do céu sendo ainda deixado de lado. Então isso dói demais. Entendeu? Eu vejo muita coisa que dói tanto meu coração e eu sofro muito. E lá no céu, claro que eu vou fugir do... Não quero sofrer vendo meu Deus sofrendo. Vendo meu Deus sendo deixado de lado. Vendo meu Deus sendo lá no céu. Ele é amado. E eu quero viver num lugar onde ele é amado. Onde ele é feliz. Ah, mas ele é feliz aqui também porque você está na divina vontade. E você está ensinando as pessoas. Claro, claro que ele é feliz por mim, por eu estar na divina vontade. Eu creio nisso, eu confio nisso e faço o que tem que fazer. E isso me segura na terra, me segura, me dá consolo, me dá conforto, graças a Deus. Mas mesmo assim, ele ainda é tudo e eu sou nada. Eu ainda me vejo como nada, perto do tudo. E o que eu quero é mergulhar no tudo de uma vez por todas. Me perder nele e nunca mais me encontrar.
E ficar tão focada nele, só vendo ele, que eu nunca mais quero ver outra coisa além dele. Então não tem nada de errado nesse meu desejo. Então eu amo a justiça divina, amo o que Jesus, né, precisa fazer. Se as pessoas não querem a misericórdia e o amor, que elas conheçam Deus o mais rápido possível pela justiça, não importa. Rezo por elas, peço para que Deus possa converter as almas. É o que eu mais desejo, que elas mudem. Eu trabalho para isso. Eu trabalho aqui na Terra pedindo. Até eu tive uma iluminação, ontem contei com meu filho assim, que enquanto eu tô ouvindo um vídeo, eu falei para ele assim, filho, eu ouço muitos vídeos, vou explicar para você por que eu ouço. Porque enquanto eu tô ouvindo um vídeo, eu tô prestando atenção no que está acontecendo no vídeo. E às vezes tem situações nesses vídeos que são de pecado. E eu renuncio àquele pecado. Eu sinto o que a pessoa não deveria fazer. Ela está contando a história do que ela fez de errado. E eu fico ali sentindo o contrário. Deus provoca em mim o sentimento de querer o contrário do que ela quer, né? De fazer o contrário do que aquela pessoa fez de errado. Ela fez, né, um vídeo contando a história lá da mulher que se divorciou e toda a briga que teve com o marido, toda a atitude do marido. Então eu fico dentro, vendo tudo aquilo e fico desejando que nunca isso acontecesse, que tudo fosse diferente, né? Desejando que a divina vontade reinasse, né, nas almas e tudo mais. Fico vendo tudo ali que seria perfeito. Aí os meus sentimentos, expliquei para meu filho, os meus pensamentos, os meus sentimentos são sentimentos de reparação, que vão viajar até o coração do Eterno. E ele não tinha isso na terra antes. Eu falei para meu filho, ele não tinha essa alma que fazia isso na divina vontade. Por eu fazer esse ato na divina vontade, é um ato de reparação eterna, passado, presente e futuro. E alcança as criaturas. Como que faz isso? Ele vai, né, por exemplo, se eu vejo um vídeo que a mulher estava mentindo, e eu odeio, e eu fico lá sentindo o ódio pela mentira, o terror pela mentira. Então, esse sentimento que Deus alcança de uma criatura humana, que está reparando as outras pessoas que fazem a mentira, esse sentimento de ódio pela mentira, Deus vai pegar e vai levar essa inspiração de terror pela mentira, de mentir, para todas as almas. Para todas as almas. E não só as almas estão vivas, até as almas que estão no céu, até as almas que estão, né, do passado, presente e futuro. O terror da mentira e tudo o que significa errado de mentir. Todo fruto de consequência horrível de mentira, Deus vai iluminar, a inspirar todas as pessoas. E Deus vai acabando com o pecado no mundo. De pouco em pouco, as pessoas vão sentindo inspirações dentro delas, e aquelas que têm a disposição, aquelas que têm né, que ouve a inspiração e aceita aquela inspiração, começam a sentir esse ódio da mentira, esse terror por mentira, e começam a buscar nunca mais cometer esse pecado, evitar, porque elas sentem terror pela mentira. Então, o sentimento que eu sinto se transmite para todas as pessoas. E assim o Filho da Divina Vontade é o único que tem esse meio de oferecer esse ato. E esse ato se transformar em luz, em sóis, em matéria, que Deus pode usar com sua liberdade. Antes, aí eu falei para meu filho, antes Deus não podia fazer nada, porque não tinha pessoas que ele podia confiar na Divina Vontade, que fizessem isso com consciência do que estavam fazendo. E o Filho da Divina Vontade é uma pessoa que tem consciência do que está fazendo. Então, ele vai e oferece consciente o ato que está oferecendo, né? Se não está consciente ainda plenamente, porque falta conhecimento e luz, Jesus supre. Mas mesmo assim, eu tenho esse conhecimento. E eu ofereço os meus atos e eu vejo que Deus vai pegar, né? Ele não tinha isso antes. Agora, eu sou parte de uma família. Eu expliquei para meu filho, filho, a gente é uma parte de uma família, nós somos todos conectados. Então, eu tenho uma conexão com você, eu tenho uma conexão com todas as almas que foram criadas. Então, por causa da minha conexão, Deus pode conectar a mim, a todas as almas, a todas as outras almas. E por causa da minha resposta a ele vai e amplifica isso para toda a humanidade. E assim, pouco a pouco, as almas que têm disposição, que ouvem a inspiração e aceitam essa inspiração, vão tendo repúdio pela mentira e por outros pecados.
E assim você vai vendo as consequências na Terra do que está acontecendo, que a gente vai percebendo na Terra que alguma mudança está acontecendo de dentro para fora das pessoas. As pessoas não estão mais tolerando certos comportamentos. As pessoas estão realmente sentindo alguma ranço pelo mal, por causa da divina vontade. Então, você vai assistindo as notícias e vai percebendo que está tendo aí uma resposta. Não de todos, porque tem pessoas que Jesus fala no livro do céu que não conseguem responder, que elas não têm acesso a essa luz. Elas estão tão obstinadas no pecado que elas não correspondem à luz que chegou nelas. Mas aquelas que têm a disposição, respondem. E assim Deus vai purificando a terra, de dentro das almas, né, de dentro delas, pelas inspirações que ele recebe, que elas recebem através do ato feito na divina vontade de uma criatura. Então eu creio plenamente nisso, né? Eu falei até com meu filho sobre isso. E estou falando para vocês agora, para vocês entenderem. É muito grande o mistério da divina vontade que a gente tem nas mãos. O dom que nós temos é impressionante. O que nós podemos realizar com Deus não tem limites. Ele tem liberdade de poder agir no mundo e fazer as coisas que ele sempre quis fazer. Mas ele depende das vontades nossas entregues a dele. E aí, com a nossa vontade fundida com a dele, ele tem amplificação de atos, aonde ele pode atuar do mesmo jeito que ele atuava com a humanidade dele, criou tantos bens, ele consegue, através da nossa humanidade, criar os mesmos bens, amplificando mais ainda o trabalho dele. Então, é muito grande, é muito importante, né? Então, é isso que eu queria partilhar com vocês. Vale a pena Deus fazer o que ele quiser. E se os castigos são necessários, seja feita a sua vontade. Amém, filhos? Então, referente ao tema de hoje também, Jesus estava conversando comigo aqui. Sempre quando eu pergunto para Jesus sobre a história universal ali, né, o que está sendo tramado aí em relação ao fim do mundo, ao fim. Então, aí Jesus fala para mim assim: eu não tenho pressa. Ele fala assim: eu não tenho pressa. Você está vendo assim, parece, isso dá uma impressão assim que o Donald Trump vai dar uma era de paz, uma era de sossego, que as coisas vão melhorar, que as coisas vão, que esse woke vai acabar, que vai diminuir essas coisas. Então né, tal, que vai equilibrar um pouco o mundo do jeito que estava, né, porque estava muito woke para tudo quanto é lado, Canadá, a Europa, a Inglaterra, né, muita coisa woke. E que, agora vai, dar uma equilibrada, vai dar uma amenizada. Então, a tendência, você pensa que com os castigos eu vou piorar o mundo, deixar o mundo insuportável de viver. E, de repente, eu faço alguma atitude para não ficar insuportável o mundo. Aí você me questiona, por quê? Como que é isso? O senhor não quer logo trazer o anticristo de uma vez? Não é tudo papum e tchum-tchum? Ele não é papum e tchum-tchum. Aí ele mostrou para mim assim, Aline, a minha intenção é ter a confiança do ser humano em mim, né? Mesmo que eu mande castigos, eu vou mandando amenizado, e o filho da divina vontade tem a função de amenizar, né, os castigos. Então você tem que tentar entender que você ameniza os castigos e você faz o mundo ser melhor, o mundo ser mais fácil ser habitado. Eu vou melhorando o mundo para vocês e não quero piorar o mundo. Então, mas por que o senhor fala de castigos? Por que o senhor fala vai destruir tudo? O que sei lá? Bem, o homem está marginal, né? O homem está rebelde. E ele vai castigando, vai castigando, vai castigando, vai castigando. E eu falei assim, mas o que eu penso, conforme aos escritos proféticos, é que dá a impressão de que o Senhor vai fazer o mundo acelerar no processo rapidamente de piorar, de ser insuportável, de apertar o cerco para que a gente possa se arrepender dos nossos pecados e voltar a Ti. Mas ele falou assim que o arrependimento acontece mais dentro de um ambiente de paz, de tranquilidade, do que no ambiente de, né? Que ele quer o amor e não quer o medo das pessoas. Então, quando ele realmente precisar fazer a purgação e aí ter que usar, né, dos castigos para valer mesmo, para ter o medo das pessoas, ele já vai ter conquistado por amor muitas outras pessoas, e aí as verdades vão ter se espalhado, e essas verdades elas trazem o amor nas almas que vão ser dele. E ele precisa que essas verdades sejam divulgadas nesse momento de paz
e de pouco de tranquilidade, de liberdade de expressão, para poder, né, as pessoas virem para ele por amor e não virem pela dor. Então ele fala para mim, então você fica questionando, nossa, olha, Senhor, você tem que mandar o anticristo logo, faz o Trump ser o anticristo, já manda ele fazer o que tem que fazer, já manda né, a marca da besta, já manda os castigos logo, já faz o que tem que fazer. Não, eu não sou assim. Porque se eu fizer tudo de uma vez, para você é legal, porque você quer logo terminar isso, mas só que tem muitas almas que ainda não me conhecem, tem muitas almas que ainda não fizeram uma experiência comigo, tem muitas almas que ainda eu preciso, né, conquistar. E eu corro atrás disso, né? Então, assim, ele mostrando para mim que a importância, pelo menos é o que eu entendi, que ele falou para mim hoje, que a gente conversou, entendeu? Interessante, né? Que a humanidade de Jesus, ele comungou-se perfeitamente, né? Ele deu Deus a Deus. Aí eu tava pensando assim, ai, Senhor, então por mais que hoje tenha sacrilégios, missa negra e tanta coisa que fazem, mas o ato dessas criaturas fica prejudicado, vamos dizer assim, o prejuízo fica para elas mesmas que não estão sabendo receber aquele bem. Porque Deus já cobriu aquele ato, porque Jesus comungou por cada um de nós. Então, assim, Jesus, ele comungou perfeitamente. Por mim, se hoje eu posso comungar, é porque Jesus comungou perfeitamente. Qualquer ser humano da terra. Então, ele cobriu essas pessoas. Vamos dizer assim, ele deu Deus a Deus. Então, quando fala assim, mas a profanação da Eucaristia vai afetar Deus. Mas Jesus, ele já supriu, né? Jesus, ele fez perfeitamente em nome de todos. Então, não é a reparação que nós fazemos, não é uma coisa assim de acrescentar algo que não foi feito. Ah, olha, gente, tá tendo um lugar aí, um santuário, sei lá, entraram lá e profanaram a Eucaristia. E a nossa reparação é acrescentar algo, porque se aquelas pessoas profanaram a Eucaristia, ficou tipo uma dívida. Na verdade, a reparação que nós fazemos é reconhecer o que Jesus fez. A gente sofre porque a gente sabe que o que Jesus fez na humanidade dele. E justamente por essas pessoas que entraram na igreja e profanaram a Eucaristia. Então, nós reparamos, tomando posse em nome delas, do que elas não são capazes de tomar posse, pela má vontade delas, né? Pela falta de amor, enfim. Aí a gente vai e faz o mesmo que Jesus fez também, continuando dando Deus a Deus, assumindo já o que Jesus fez e a gente vai vivendo também ele na nossa humanidade, né? Fazendo o mesmo, né? A gente assume o posto dele ali. Então, quem está comungando em nós? Jesus. Quem está comungando em nós? Mas a gente, eu estava pensando assim, a gente não é acrescentar algo, mas é tomar posse do que Jesus fez, que as criaturas tinham que tomar posse dessa comunhão que Jesus fez em nome de todos. Deveria tomar posse de tudo que ele deixou, receber tudo, e nós recebemos. Então, nós reparamos recebendo, e não só em nosso nome, mas em nome de todos. Então, Jesus acabou de me explicar aqui. Ele falou assim, que a Ruth está dizendo, que vocês ainda não entenderam, né, é que vocês não existem, né? Vocês vivem à custa da minha vida. Então, quem está vivendo em vocês sou eu. Então, eu falo para a Luísa, receba como recebeu a minha humanidade. Não quer dizer que a Luísa é uma pessoa importante, que a mais, ela foi lá a mais, e ela pegou e fez um ato que soma com o ato de Jesus, e ela é um outro Jesus, tão lindo, maravilhoso como Jesus, que fez um ato e somou e fez uma coisa maior e grande e tal. Não. Já está tudo dentro do ato único que ele explicou, né? Nós entramos dentro da humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus foi para que todos nós vivêssemos dela, entendeu? Então, quando nós vivemos na vontade divina e fazemos os atos da vida de Jesus, simplesmente o que é praxe, né? O que é para entender. Não é que nós existimos. A Aline tem um CPF tal, Jesus tem outro CPF. Então, Jesus é outro homem, outra pessoa. E ele fez 50%. Aí a Aline chega e faz mais 20%. Não existe isso. Daí vem fulano de tal, faz mais um pouco. Não sei o que lá, aí a gente vai somando e vai virando um montante. Não. Jesus, ele é completo. Ele é Deus, viveu na terra, na sua humanidade, e ele já supre tudo. Ele já supriu.
Aí nós somos derivados dele, nós somos células do corpo de Cristo, desse corpo de Jesus que viveu na humanidade e deu a vida na divina vontade. Então, simplesmente quando nós vivemos na divina vontade, nós estamos simplesmente fazendo a mesma coisa que Jesus fez, somada, que já está incluso no ato único. Então, assim, é uma alegria para Deus, é um contentamento para Deus. Deus está recebendo lá os atos desse Filho da divina vontade, mas é um ato como se o próprio Jesus estivesse vivendo novamente na terra. Dá no mesmo. A mesma alegria que Deus tinha quando Jesus estava na terra, entendeu? É nós dando essa alegria. Ah, mas Jesus estava durante todo esse tempo na Eucaristia. Então o Pai estava recebendo em memória de Jesus os atos que estavam sendo feitos em memória de Jesus. Nós, como vivemos na divina vontade, é maior o efeito, claro, não tem dúvida, não é soma, mas é uma alegria maior, é um contentamento maior para Deus de que seres humanos conscientes estão tomando posse dessa verdade que era e é sempre a mesma, dentro do ato único. Então, assim, para Deus, o Filho da Divina Vontade, ser humano, consciente, o dom da Divina Vontade, vivendo, justamente entrando dentro de uma confirmação. Nós simplesmente estamos confirmando aquilo que já é alegria de Deus, já é conquista de Deus. E como já é conquista, nós, tipo assim, reafirmamos, não sei explicar a palavra, ele explica para mim, mas é assim, nós já estamos contados, entendeu? Dentro do ato de Jesus. Quando Jesus estava fazendo, ele já nos mostrou para o Pai, entendeu? Ele já nos considerou. Agora que nós vivemos na Terra, né? Tipo, Deus está vendo aquilo que Jesus já tinha colocado, já tinha oferecido. Mas só que nós, com a nossa vontade, com a nossa liberdade, podemos oferecer conscientes esse ato. Mas não muda nada. Não entendeu? Não aumenta mais nada. Não aumenta nada. Simplesmente só se completa, né? Se afirma os direitos de Deus, ou se completa, né? Ao cumprimento, uma finalização, né? Que ficava dependente de nós, que ficava, né? Dentro do ambiente material do cumprimento. É tipo cumprimento. Mas é uma coisa que já está estabelecido, que se cumpre, tipo assim. Eu acho que eu espero que você tenha, né? Eu espero que vocês tenham entendido como que é os nossos atos, como que funciona. Então, aí ele falou mais aqui, ele falou assim, Aline, a diferença que traz uma alegria maior para Deus é que vocês estão reconhecendo isso em vida. A tendência é que todas as outras almas que já morreram reconheceram isso depois de mortas, né? Depois que saíram do corpo. E é uma alegria muito grande que o cumprimento dessas realidades do ato único, né, sejam conhecidas por criaturas vivas que ainda estão na Terra e fazendo seus atos na Terra. Então, é uma diferença muito grande, é uma alegria muito grande para Deus ter esse cumprimento na Terra, ter alcançado a Terra, não ter que depender de esperar só quando a alma morre, mas que da Terra ele já recebe. Antes ele não recebia da Terra, porque não tinha ainda conhecimento aqui na Terra. Agora ele tem. Então isso é a diferença absurda de alegria para Deus, tipo assim. Jesus fala assim, é como se a humanidade de Jesus fosse uma barca e aí todo mundo precisa estar dentro da barca, né, para ir para o céu. E aí o reino da divina vontade é estar dentro dessa barca e vivendo nessa barca da humanidade dele. E aí o filho da divina vontade, que já, né, que está na terra, ele já está vivendo como se estivesse no céu, sabendo que as outras almas do céu já estão sabendo. Claro que elas vão saber com mais propriedade através das luzes que nós estamos entendendo na nossa mente, né? Porque elas entendem mais a linguagem do seu igual ali, né? Do seu irmão igual, do que a linguagem direta de Deus, né? É mais fácil. Por exemplo, Jesus, quando ele fala na minha cabeça, ele fala de um jeito legal, fácil. Mas ele
o trabalho da gente ser minucioso, tentando explicar com a nossa linguagem humana e com a nossa capacidade faz uma diferença enorme, né, para o outro entender. Então, eu nem sei explicar, Jesus, mas é uma barca e nós estamos dentro dessa barca, vivendo nele. E ele nos carrega sempre. E os atos na divina vontade são os atos dele, né? E a gente vivendo dele. É a vida dele em nós, né? Tipo assim, mas na terra. Até é engraçado, né? A gente fica tirando totalmente o glamour da vida na divina vontade, né? Parece assim, a gente é invisível, a gente não, né? Nosso ato não é necessário, é necessário. É hiper, super, mega necessário. Esse cumprimento todo, né? Dessas verdades em nossas almas é algo assim essencial, precisa acontecer. É o cumprimento de tudo o que Deus fez no ato único. Pode ser que, assim, para uma visão assim de público, não vale nada realmente para o público, para você se achar assim, nossa, eu sei uma coisa, meu ato é muito valioso, eu, Aline, sou poderosa, eu tenho poder, não sei o que, não tem, nenhum. O poder é todo de Jesus, tudo é Jesus. Nós não temos poder nenhum, né? É todo o poder de Jesus, que nós estamos simplesmente reconhecendo, só reconhecendo o amor de Deus, que Ele é tudo e nós somos o nada. Isso é muito importante. Isso é a santidade divina, né? Você entrar no tudo. Quando você reconhece o tudo, você entra no tudo. Quando você não reconhece, você é um nada e uma miséria. E aí a santidade divina não traz nenhum poder para você, nenhum poder para poder você falar assim, eu sou uma pessoa braço direito de Deus, então eu posso agora colocar fogo aqui, posso colocar, não, tem um poder gigante, mas que ninguém vê, totalmente invisível, totalmente, é muito incrível, e é lindo isso, mas o humano gosta de aparecer, o humano gosta, né, a parte humana lá com o demônio, gosta de aparecer, gostaria de ter poder, gostaria de mandar, gostaria de fazer e desfazer. E de repente a gente entra numa santidade onde nós vamos sendo engolidos e nulos, né? Mas ao mesmo tempo para Deus é importante isso. Para Ele é importante o cumprimento de todas essas verdades em nós. Aí você fala assim, nossa, então se eu não sou importante na igreja, se eu não vou ser cotada como uma pessoa que vive na vontade divina, então sei o que lá. Não é para ser cotado. É uma obrigação. Todos deveriam estar se achegando a isso, a esse conhecimento. Todos têm que voltar à ordem. Então, o seu pensamento é que todos sejam nulos, é que todos sejam invisíveis, que todos desapareçam dentro do tudo. Então, você tem que querer essa comunhão de pessoas unidas, todas nessa mesma visão, esvaziando-se de seus eus próprios, de suas estimas próprias e tudo mais. E todos estarmos inseridos em Deus, nessa barca e sermos um com Jesus. É o que você precisa querer. Mas a tendência da santidade humana, não. Eu quero ter o meu nome, o meu CPF, aparecer com o meu rostinho, com o meu crachá bonitinho. Isso é um problema. É um conflito, mas é inferior ao que nós estamos buscando na divina vontade, ao que nós estamos sendo inseridos na divina vontade a viver. E Nossa Senhora, ela foi um ato de vontade divina. Só isso que ela foi. E isso deu para ela todo o poder. Tudo que ela é, a grandeza dela toda, foi por ser somente um ato de vontade divina. E nada. Que se perdeu no tudo e Deus a engrandeceu. Então, entender? É muito legal. Eu acho assim, a divina vontade é a coisa mais estupenda que Deus poderia ter trazido para a Terra para a gente conhecer. É um sonho, um sonho, um sonho, não só para Deus, mas para nós também. Eu também, igual, por exemplo, é necessário também, porque você está falando da barca, né? Você está falando assim que, como que é importante também os seres humanos sendo usados para falar com outros seres humanos sobre as coisas de Deus, né? A gente vê isso aqui, entre nós. Aí Jesus fala com você, né? Você transmite para nós e nós compreendemos através dos exemplos e explicações. A linguagem divina. Então precisa ser assim, tipo assim, o ser humano usado por Deus para tipo decodificar aqui na Terra, sendo usado
Porque a gente fala assim, parece que tá tirando o glamour da vida na divina vontade, porque meio que não precisa de nós, parece que não precisa de nós, né, do ser humano. Mas precisa porque, igual, vamos dizer assim, olha a realidade da Terra. Não conhecendo a Deus, não reconhecendo o que Deus faz, não reconhecendo a vontade de Deus em todas as coisas. Entende? E Deus, ele não é só Deus do céu. É estranho isso. Ah, mas no céu Deus reina, né? Tipo assim, totalmente, todos conhecem lá no céu. Todo mundo lá reconhece a vontade de Deus lá no céu. Mas não era para ser, não é só no céu. Tem que ser na terra também. Então, imagina ter o ser humano na terra, né? Imagina como que é importante ter os seres humanos na terra. Na terra que já conhece e que vão decodificando isso e, como você falou, assim, dessa barca de Jesus, que estando nessa barca estão explicando para os demais, estão guiando os demais, estão trazendo, vamos dizer assim, através da sua linguagem, através das suas palavras, né, da sua forma de expressar aquilo que, mas não é ela está traduzindo com as suas palavras, com a sua forma de entender, com a sua forma de expressar aquilo que mas é o divino, a verdade divina, pura como Jesus está falando, e ela transmitindo aquilo para a terra. É muito importante ter pessoas na terra explicando o divino, porque aqui também é para Deus reinar. Então, por que é importante o ser humano nisso? Porque nesse reconhecimento, Deus fez todas as coisas, mas o ser humano foi feito para reconhecer o seu Criador, né? Foi feito para conhecer, amar e servir a Deus, para reconhecer as suas obras. As obras de Deus não foi feita para ficar isolada e ter que esperar o ser humano lá. Por isso que não dá dá muito mais alegria para Deus quando tem na terra pessoas entendendo isso, já vivendo isso. Porque esse negócio de mas esperar morrer, esperar então tirar os véus, os obstáculos da humanidade, do corpo, para que o ser humano então veja e reconheça a Deus que na terra ele não pôde, na terra foi muito difícil, foi impossível para ele, né? Aí fica parecendo assim que na terra ele não poderia ser glorificado, na terra ele não poderia, ele não tem espaço, mas ele foi feito para ter espaço na terra também, entende? Porque não é que, vamos dizer assim, tirar o espaço dele, mas como o ser humano não reconhece, não sabe, ele fica velado. Então, se você tira, você dá glória para Deus, não deixa ele velado aqui na terra. E você vai ensinando as pessoas a ver ele na terra, ver ele nos acontecimentos. Então, através da sua linguagem humana, que você é um ser humano que as outras pessoas veem, que as pessoas escutam, que, né, que tem os hábitos humanos normais, assim, criatura, falando para as demais criaturas. Por quê? Aí dá essa glória para ele. Eu estou me embaraçando para tentar explicar, né? Mas é muito importante. Não é que ele está tirando, não tenha importância o ato da criatura na divina vontade, ela de criatura. Claro que tem importância, porque ela, vamos dizer assim, Deus não vai ficar escondido aqui na terra, entendeu? Ela vai mostrá-lo para os demais, ela vai explicar a sua ação, ela vai traduzir essa sua ação, entendeu? Para tirar a ignorância dos outros, vamos dizer assim. Para explicar Jesus para os outros, para que ele não seja visto como algo muito intocável, que é só quando morrer, vai ver. Então, assim, é muito importante essas criaturas na Terra que estão reconhecendo em nome de todos, que estão explicando em nome de todos, que estão buscando compreender e com a sua linguagem, né, explicando o que Deus coloca, o que Deus ensina, né? É verdade, né? Porque tem a ver até com o negócio que você escreveu no outro grupo lá sobre perder os direitos, né? Como Jesus, né, veio tão simples, né? Ele perdeu todos os direitos. É, ele fez isso, né? Porque o ser humano quis ser alguma coisa, né? E Jesus veio sendo rei, mas o rei mais pobre de todos. Ele não se preocupou com status, ele não se preocupou com atrair multidões em direção a ele se promover, né? Alguma coisa assim desse tipo. Andava com os mais simples e era mal falado ainda por cima, né? Então, assim, aí a gente também abre mão desses direitos, vamos dizer assim. A gente não fica buscando glamour, não fica buscando nome, não fica buscando ser chamado na TV para falar, ser chamado em tal lugar,
fazer livros e livros e vender aí livros, né? Nada disso, né? Nada disso. Não buscamos uma vanglória por falar assim, ah, eu tenho uma intimidade com Deus, eu vou fazer um curso sobre o que eu sei dessa intimidade minha com Deus, sobre o que eu estudei. Não existe isso. Porque, infelizmente, a gente repara nesse sentido também, porque os sacerdotes detêm de muito conhecimento, de muito estudo, de muita coisa espiritual, mística também, mas eles ficam vendendo curso, né? Eles, para a pessoa acessar, para eles não vão trazer essa linguagem tão fácil assim para a humanidade, eles não vão usar tanto da inteligência, da capacidade deles, se ninguém pagar, tem que pagar. Então, assim, tem muito isso, sabe? Tem muito isso, dessa mistura, dessa contaminação, né? Então, assim, para a pessoa ter acesso àquele material de santidade, ela tem que pagar. Então a gente repara isso também, né? E tudo isso. Então é receber-se de graça, dar de graça, né? Aquilo assim, sabe? De não se aproveitar disso, né? De tipo assim, instrumento de Deus nulo, né? Vazio de si mesmo, que não está buscando uma promoção, né? De ser considerado alguma coisa. Então, ontem na hora que eu tava mexendo com os robôs lá da inteligência artificial, até Jesus ficou falando comigo, né? Porque eu fiquei com ele, reclamando com ele que era difícil fazer o material nosso, né? De cortes, porque a gente tem um pensamento muito confuso ali na hora que a gente está falando da divina vontade, dos exemplos, e isso não chama atenção para entendimento fácil da doutrina católica, para se encaixar dentro da doutrina católica. E a gente não tem esse preparo, né, de juntar os conteúdos para poder atrair os católicos para esse conhecimento nosso, para viralizar os nossos cortes, não tem jeito. Aí Jesus falou assim, é de propósito que eu faço isso. Eu não quero mesmo que vocês sejam populares. Você acha que você tem que viralizar e que o conteúdo da Divina Vontade tem que ser fácil de acesso através dos seus vídeos para as pessoas, que as pessoas entendam assim no piscar de olhos. Não é assim, com você foi assim? Tudo foi através da ação, da minha ação e de uma sinceridade muito grande no espírito, né, do sobrenatural, da busca em mim para você ter acesso a isso tudo que você já aprendeu. E você quer que num corte as pessoas entendam tudo? Você acha justo isso? A divina vontade é um prêmio muito grande, ele falou. É uma coisa que eu quero para todos, mas não é todos que você está dizendo assim facilmente, mas que seja algo que venha de dentro para fora de cada pessoa, né? Então, quando ela encontrar alguma coisa da divina vontade, que dentro dela repercute algo que já está lá dentro. E se ela não tem ainda, é justo que nem ela consiga, que não chame atenção mesmo. E que vocês não sejam ainda conhecidas, né? Conhecidos. Porque é a pequenez que eu desejo. É a pequenez. Então, se um padre ouvir um corte seu e ele não achar interessante nem um pouco o que vocês dizem na live, e ele até falar que é ridículo o que vocês dizem como católicos, porque não se refere a nada que está na doutrina católica, e é uma conversa de senhorinhas, né, que parece que estão viajando na maionese, não fique preocupada com isso, né, porque é de dentro dele que tem que surgir o ímpeto dele encontrar um vídeo de vocês, e aí ele perceber que é uma resposta àquilo que ele já tem lá dentro, um chamado que já está lá dentro. Esses que vão vir, né, e vão se interessar. É esses que eu quero, os que já né, os que já de dentro para fora vão ouvir o material de vocês e já vai, né, ter um tchan, uma insight. Encontrei aonde eu precisava. Então, são pessoas que eu preciso preparar para reencontrar o material de vocês. Enquanto isso, vão navegando nesse mar sem nenhum receio e não queiram ser conhecidas. Não queiram, não achem importante isso. Queiram que nasça os atos na divina vontade e de dentro para fora eu consiga iluminar as almas. É isso que eu quero. Então ele explicou para mim que não é para me preocupar, né? E ele mostra que pessoas aqui do nosso grupo ainda se preocupam com isso, de querer que a nossa eloquência, que a forma de falar seja perfeita aos olhos dos sacerdotes,
aos olhos dos outros católicos, facilite para eles. Não é assim que funciona. Ele falou que não é assim a divina vontade e que a pessoa tem que entender isso. Essa barca de Jesus, né? Eu entendi assim, que essa barca de Jesus, como tá falando aqui, né? Toda a humanidade de Jesus, é como se fosse essa barca. Então, é toda a vida dele. É todas as obras, passos, palavras, atos, respiração, tudo, desejos, tudo exterior e interior também, do que ele viveu interiormente. E isso inclui todas as criaturas da Terra. Isso inclui toda a nossa vida também, toda a nossa existência também já assumida por ele, que está tudo dentro dessa barca da humanidade dele também, a nossa existência. Nós, como fomos pensados, todos os atos nossos divinizados por ele, né? Todos os nossos atos, se comemos, se falamos, se respiramos, se rezamos, tudo foi assumido pela humanidade de Jesus, a vida de todas as criaturas, sentada dentro dessa barca também. Então a gente vive dentro dessa barca, ou seja, com consciência dessa vida e assumindo essa vida, reconhecendo essa vida, e aí a gente busca traduzir ela assim para as pessoas, explicando aquilo aquilo que ele fala, aquilo que ele faz, aquilo que ele está dizendo, né? Explicando e dando testemunho também da nossa vida que está também assumida, que está também dentro dessa barca, dessa humanidade, que também está garantida por essa humanidade, não só a nossa, como a vida dos seres humanos. Entendeu? E se fosse assim, seria algo totalmente movido por uma coisa humana, totalmente material, né? Porque se fosse uma coisa assim, externa, que as pessoas viessem pelo exterior, por ter muita gente, né? Por ser uma coisa assim, a motivação nunca seria verdadeira, interior, porque Jesus não quer. Jesus olha a intenção, ele fala para Luísa, não se preocupa. Quem aproximar, que vai realmente ver a luz desses escritos, é quem já tiver no interior dele uma pureza. Quem se aproximar com a sinceridade vai penetrar na luz. Quem não vai ficar mais ainda obscurecido pela própria luz, né? Confuso, não vai entender. E ele faz isso de propósito, porque tem que ser uma coisa de verdade, não pode ser um interesse humano, um interesse buscando glamour, um interesse por beleza, por ver as coisas assim muito perfeita. É até interessante quando Jesus permite o vídeo dar um probleminha, dar um ruído ali, dar um probleminha ali, dar uma coisa ali, entendeu? Justamente porque quem quer tudo perfeito, quem se preocupa muito com as palavras, você vê que vê uma palavrinha que eles acham que soou errado, né? Ai, meu Deus, olha como que falou em nome do Pai lá, em nome do Pai que me criou. Olha, tá parecendo que tá falando que tem 3 deuses. E tá, a pessoa já tem uma crítica tão forte dentro dela porque falta humildade, né? Tão forte que ela fica presa em umas palavras, ela fica presa em um ruído, ela fica presa numa coisa assim já, porque ela gosta de ver coisa glamurosa, perfeita, bem editada, né? Que os outros conteúdos católicos que ela vê, tem uma equipe que faz edição, tem uma equipe que prepara para chegar aquele vídeo e faz tudo assim com muito profissionalismo. E tá, a pessoa quer glamour, a pessoa gosta de coisas assim para se aparecer, né? Quer fazer parte, às vezes ela vem com a intenção de fazer parte de algo, ela querendo ser alguma coisa grande, né? Então, tudo isso ele olha, porque ele quer verdade, ele quer sinceridade no coração, né? E não é uma coisa assim que você querer assim que o outro entenda no piscar de olhos, por quê? Porque tem que ter sacrifício, e daí vai mostrar que a sinceridade, o amor, é na pessoa sacrificar o martírio da atenção, de buscar entender, de buscar compreender. Às vezes ela vai ouvir o vídeo, ela terá que voltar ao vídeo, e ouvir outra e outra vez, e Jesus vai querer exatamente isso dela. Não vai querer que ela está muito confusa, não está entendendo nada, deve ter coisa errada aqui, deixa eu ir embora. Não é assim. Então, realmente, quem já tem aí vai revelar os corações, quem já tem uma intenção pura, assim, que tem uma busca, uma sinceridade, um desejo mesmo de conhecer a Deus, de se aproximar de Deus, de ter intimidade com Ele, vai correr atrás, mas também vai pagar o preço. Tem que ter um pagamento de preço, né? Tem que ter uma renúncia de si mesmo, de ter de uma vida assim de pequenez mesmo, de não ficar querendo tudo perfeito, palavras perfeitas, né? Porque ela vai ouvir vídeos e assim vai ser usado exemplos assim, palavras e exemplos simples da vida, do cotidiano, às vezes palavras que a pessoa vai julgar assim, palavras de baixo calão. A pessoa vai ter que abrir mão do moralismo dela, do querer tudo perfeito, do ficar assim, querendo palavrinhas assim. Nossa, tem que tomar cuidado com as palavras para falar de Deus, tem que tomar cuidado, tudo isso, tudo isso. Então, ele sempre fala no livro do céu, eu não estou olhando quantidade, eu estou olhando qualidade, né?